Foi um alto título? Você se autodenominou rei de Pernambuco? Ou alguém chegou pra você e disse, você é o rei de Pernambuco, rapaz? Conta essa história Na aí. época, a Rafaela era, eu chamava ela de Fafá, era filha de Mané Queiroz. Que era assessora Do Náutico. de imprensa do Náutico, né? Rafaela Queiroz. Rafaela Queiroz, ela era bem animada. E aí, ela falou, ó, o pessoal da... Não, no jogo de ida da fase classificatória, a gente jogou contra o Santa Cruz no Arruda. E aí a gente perdeu de 4, acho que foi 4-1 ou foi 4-2. Que Brazão fez o gol e fez aquelas palhaçadas dele todinha. Brazão era o atacante do Santa, Brazão era né? atacante do Santa. Tirou onda, tirou a camisa. Foi Hulk. Aí Galo falou, ó, não vamos fazer nada não, vamos agora porque a gente vai classificar e vai pegar eles. Então na volta a gente fala com eles aqui nos aflitos. E aí acabou, foi pro mata-mata, deu Santa Cruz, só que o primeiro, a gente fez a campanha melhor que o Santa Cruz. O primeiro jogo foi no Arruda, 0-0. E aí Galo disse, agora é a hora de matar o jogo aqui nos aflitos, né? Aí Zé Carlos cruzou eu de cabeça. Logo eu, né? E eu fui pra torcida e comecei a tirar onda. Só que os caras do Santa Cruz estavam doidos pra me quebrar, né? Que eu tava bagunçando o mesmo jogo, tirando onda mesmo. Por causa do Brazão, né? E aí, quando faltando uns 5 minutos, o Galo disse, eu vou sair. Eu disse, não me tira não, os caras vai quebrar tu aí, vou perder tu pra final. E aí eu disse, não, fica aí. O Galo disse, ó, tu vai faltando 5 minutos, ele tira. Agora cuidado, os caras não te machucar. Aí quando acabou o jogo, a Galo fez, agora é hora de tu tirar onda. Aí eu fui pra torcida do Náutico, atrás da barra, chamei os meninos embora. Aí falei, eu falei, Tarzan, eu sei que eu falei um bocado de coisa naquela época, a cabeça tava pensando, eu tava falando Rambo, Incrível Hulk. Eu sei que naquela época, foi tanta coisa que eu falei que depois eu fui pra casa pensando o que eu falei. Só que no meio dessas coisas tanto que eu falei, ó, Brazão fez a palhaçada dele, as macacas dele todinha, agora ele vai assistir a final sentadinho na cadeira com o controle na mão. E aí Brazão tem que me respeitar, porque eu fui a dizer rei dos clássicos, terminou falando rei de Pernambuco. Só que naquela época, essas brincadeiras, qualquer coisa que pegasse, o povo, né, guardava. Hoje você fala uma coisa, ela já vira um lado da polêmica. E aí eu falei, ó, agora Brazão tem que me respeitar, que eu sou o rei de Pernambuco. E fui-me embora. Quando foi no outro dia, Rafael ligando, ó, o povo da imprensa tá tudo te procurando ali. Por que não? Tu disseste que era o rei de Pernambuco. Eu falei. Você falou, aqui, filme, mano. E na época era até na Globo. Trouxeram uma coroa, né? Sério. Aí ela era bem. Agora tu vai ter que assumir. Eu trouxe uma coroa aqui agora. E tu vai ter que assumir. Tu já falou, não vai ter como. Essa palavra não vai voltar mais atrás mais, não. Eu digo, então pronto, bora se embora. É igual o título da Copa do Brasil, quando eu disse que a gente ia ser campeão da Copa do Brasil. E aí ela foi pra imprensa, tá? E disse, ó. Eu falei que era o rei do clássico, eu ia falar que era o rei do clássico, mas agora é rei de Pernambuco, e vai ficar rei de Pernambuco mesmo, porque tem que me respeitar. E começou aquela polêmica toda. Depois ele respondeu, ele disse que ele não podia estar humilhando. Eu falei, eu não tô falando nada humilhando. Eu falei que era o rei de Pernambuco e o rei do clássico. E ele vai sentar mesmo na cadeira pra olhar a final. Terminou que ele ficou com raiva de mim, até encontrei com ele batendo umas peladas em São Paulo, na época que eu fui jogar em São Paulo, mas nada demais não. Foi de boa, né? Agora, teve a história da Copa do Brasil que você falou agora, a história de que você conversou com Deus, ouviu uma voz divina de que vocês seriam campeões. Depois de levar 3-1 no Morumbi, não seria fácil. Rembrandt, eu quando eu falei lá, foram duas palavras e duas potências, né? Duas bombas de Hiroshima. Porque quando eu falei lá no Morumbi, eu tinha falado que o gol de Nilton praticamente era o gol do título. E eu tava conversando com um cara normal, assim, tá encostado. Acabou o jogo, eu tinha pego uma fruta e fui pro lado do... acho que no Morumbi tem uma sala mista, né? Você passa e o pessoal entrevista você de lá de fora mesmo. E eu tava conversando com o cara, normal, né? O cara disse, ó, esse gol aí. Eu falei, ó, eu não sei nem quem é o cara, também não sei se o cara é repórter. Falei pro cara assim, ó, esse gol de Nilton aí praticamente é o gol do título. Aí o cara, mas por quê? Eu disse, não, porque sempre a gente venceu com 2-0 em casa, nunca a gente ganhou de um. Nessa competição a gente sempre ganhou todo mundo acima de 2 gols. Abaixo de 2 gols. A gente ganhou o único jogo que foi 2-0 foi o jogo do Vasco. Então eu me baseava nisso. E aí voltei pro vestiário. Na época, né, o senhor não deixava ninguém levar o celular pro vestiário. O celular ficava dentro do ônibus, no banco. E eu andava com um tablet, que naquela época tinha um moldezinho, que se encaixava, balançava, quando balançava, caía a conexão. E aí, quando eu cheguei naquela época não tinha Bina, né? Só aparecia o número. Você não... E aí, quando eu olhei no celular, mais de 50 ligações da minha mãe, eu disse, oxe, que foi que a mãe tá ligando pra mim? O que aconteceu?
Aí, mãe, menina, aí eu liguei, mãe, o que foi acontecer? Mas, menina, tá todo mundo te xingando aqui, te chamando de palhaço, que tu falou não sei o quê. Eu disse, mãe, eu falei o quê? Eu não lembro de ter dado entrevista nada pra ninguém. Eu fui no tablet, no computador e botei o modem e fiquei olhando, não tinha nada. Eu disse, o que foi que eu falei? Só que não tava pegando bem quando o Morumbi não tava dando ar, Aí eu disse, oxe, meu Deus do céu. Aí fomos pro hotel, ao jantar, mas quando eu chego lá no quarto que eu liguei, não subi, liguei lá o computador e fui descer pra jantar. Que eu vou demorar uma eternidade pra poder dar sinal. E quando eu entro no quarto, que eu volto, que eu como, quando eu ligo o computador, tinha lá todas as páginas de futebol falando Carlinhos Bala, diz que gol de Nilton é o gol do título. Eu disse, irmão, eu falei isso pra quem? Cadê? Fui procurar entrevista, não tinha entrevista. Aí depois eu vi a entrevista de Mano dizendo assim, Carlinhos Bala tá certo, porque o gol dele foi o gol do título, mas vai ser o gol do Sport, o gol do Corinthians lá na ilha. Aí eu disse, oxe, que onda retada. E daqui a pouco o Alexandre falou um monte de coisa. Eu sei que todo mundo me esculhambou. Eu sei que no outro, a gente saiu de lá pra jogar, o jogo era outra semana. A gente jogou contra o Corinthians na quarta. Domingo tinha Campeonato Brasileiro, a gente pegava o Inter em Porto Alegre? Em Porto Alegre. Só que a gente voltou pra Recife pra depois voltar pra Porto Alegre. Naquela época não tinha esse negócio de um lado seguir lá, não. A gente voltou, só que Nelson disse, vocês vão ficar aqui, que jogou. Falei, não, eu quero jogar. Ele, não, vamos poupar você que domingo, quarta-feira é mais importante do que agora. O Campeonato Brasileiro tá só começando. E aí, quando esse foi num domingo de manhã, quando eu fui treinar, né? Você sabe que qualquer cidade, dia a dia, é um movimento, uma buzinada de carro. E nesse dia, domingo de manhã, eu fui treinar. Fazia muito tempo que eu não ia treinar. Tanto que eu disse assim, vou tomar café. Eu disse, mulher, eu não vou tomar café aqui em casa, não. Vou tomar café na Constelação. Vou sair cedo, 7 horas, tomo café na Constelação e vou treinar. Como uma papazinha que eu gosto. Papa das tias, boa que só, papa de cremogema. Aí eu cheguei. Quando eu cheguei no final da Conselheira Guiar, eu sempre gostei de música. Na época eu não era cristão. Eu sempre gostei de música evangélica. Eu gostava muito de música de Cassiane. E eu tava escutando a música, tem hora que você para, tem hora que você fica voando no tempo. E tinha um telão assim sempre teve, ainda tem esse telão lá no final da Conselheiro, acho que aqui tem a Antônio de Góes e tem uma antes, que é um teatro, alguma coisa assim. Mas tem acho que é algum teatro que tem na esquina, no final da Conselheira Guiar. E eu olhando pro telão assim, um telão bem bonito, e escutando a música, e depois assim disse, vou te abençoar. E eu olhei assim de lado, mas foi muito rápido. Foi uma coisa que você pensa que tá conversando com a pessoa assim, mas eu tava só. E aí quando eu cheguei no carro, quando eu cheguei no treino, eu falei com o Magrão, eu tava tomando café. Eu disse, Magrão, tu crê que a gente vai ser campeão da Copa do Brasil? Aí o Magrão começou a rir, aquela risadinha dele, aquela risadinha debochada, né? Por que, Bala, tu acha? Eu digo, meu irmão, Jesus falou comigo que Jesus ia abençoar a gente. E o Magrão começou a rir, né? Eu creio, Magrão falou até se creio. Aí depois falei pra Roger, eu não sou cristão não, mas a gente fazia uma reunião toda e Deus falava com a gente. E eu disse, Jesus falou comigo, disse que a gente ia ser campeão da Copa do Brasil. Pô, Balinha, que bom, Roger sempre foi assim, uma pessoa bem, que bom, eu creio que a gente vai ser tal, não sei o quê. Aí depois falei pra Nelson, a gente vai ser campeão. Tu crê que Jesus falou comigo que a gente ia ser campeão? Mas só que assim, muitos debocharam, né? Achando que eu tava doido, que uma coisa além do normal, a gente ser campeão da Copa do Brasil, tirar uma desvantagem dessa do Corinthians. E eu disse, aí no outro dia a imprensa toda atrás de mim de novo. Quando eu cheguei lá, a imprensa da Ilha do Retiro lotado, não cabia nem ninguém mais, nem de tanto a imprensa de todo o Brasil. E eu lembro quando eu cheguei na sala, a primeira coisa que eu fui, o cara me perguntou, você falou com Jesus? Eu falei. E se vocês querem ter certeza que Jesus falou comigo, venham aqui quarta-feira depois do jogo. Não, mas você falou comigo. Como é que você fala com Deus? Como é que Deus fala com você? Eu falei, meu irmão, para falar com Deus, basta você dobrar o joelho e ter fé. E orar e esperar. Quando terminou o jogo, eu fui pra sala de imprensa, não tinha ninguém lá. Então, assim, Deus concluiu aquilo que eu tinha falado, né? Que você não pode blasfemar as coisas de Deus sem ter Deus falar. Você não pode dizer que vai acontecer uma coisa se Deus não falar. Eu não costumo falar uma coisa. Então, o que eu falei ali naquele momento foi o que Deus tinha falado pra mim, né? E o povo fala, mas tu não é nem crente. Mas Deus, Ele é tão misericórdia na nossa vida que Ele abençoa, a gente sempre fala, o justo e o ímpio, né? Você vê que tem pessoa que não é crente, mas tem um poder grande financeiramente. E tem uns que é crente que também é rico. Então você vê aí o que Deus faz, né? Basta Ele querer, mas também basta só Deus não querer que Ele tira do pobre, Ele tira do rico
ele faz você ficar rico e faz o pobre ficar milionário. Então são coisas que você entende, não entende, né? Mas Deus faz. Às vezes o rico perde tudo e quem não tem nada ganha tudo. Essa é uma situação que basta Deus querer abençoar. Então aconteceu isso, né? Que depois o povo ficou sem entender, né? Essa minha fala de ter falado com Deus.